Aleluia, glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus seja louvado. Amém. Tudo que eu quero é adorar. Se estamos aqui é para adorar ao nosso Deus, a Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então vamos à palavra, o que Ele tem a nos dizer. Então vamos ver aqui Mateus capítulo 13. Graças a Deus. O que nós temos que fazer é adorar. Adorar a Deus, a Cristo Jesus. Aceitar a Cristo como nosso único Salvador. Amém. Não há outros deuses. Não existe. Só existe um, que é Cristo Jesus. Amém. Tudo que nós temos foi Cristo que nos deu. Amém. Se estamos aqui, se temos vida, porque Deus nos deu vida para estar aqui. Mateus 13, versículo 31, fala sobre a parábola do grão de mostarda. Outra palavra lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda que o homem, pegando nele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz uma árvore, de sorte que vem as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Amém? Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Cristo Jesus, Ele viveu no meio de nós. O próprio Deus desceu à terra e esteve com os homens. Jesus, Ele curava, Ele libertava as pessoas dos oprimidos, libertou cativos, libertou de demônios e libertou até da morte. Ele ressuscitou pessoas. E infelizmente ele foi muito julgado. Ele foi uma pessoa que viveu aqui com Deus, mas não foi aceito por muitos. Ele foi julgado, condenado, e quando ele estava com as pessoas, no meio do povo, as pessoas o procuravam para ouvir o que ele tinha a dizer, procuravam para ouvir a sua palavra, e ele falava muito por meio de parábolas. Então ele falava do dia a dia das pessoas ali, que conviviam ali, e falava sobre a rotina deles, e dava os exemplos. E numa dessas ocasiões, ele falou sobre como é comparado o reino de Deus. É semelhante a um grão de mostarda. O grão de mostarda, ele é tão pequeno, é uma das menores sementes, cerca de 2 milímetros, muito pequena. E aqui, ele não está querendo dizer que o reino de Deus é minúsculo, é mínimo. Ele não quer dizer ali que essa semente tão insignificante ali, que se cair no chão você não consegue achar, de tão pequeno que é. Ele está querendo dizer que essa semente é comparada ao tamanho de uma semente de mostarda, porque ela sendo lançada no solo, ela vai germinar e ela vai ser uma árvore frondosa e frutífera, que é comparada com uma das maiores entre todas as sementes. Então aqui, ela é uma árvore tão grande que alcança até uns 2 metros. Então, uma árvore
ali no solo, que é jogada ali no solo. E ela vai germinar. E ela germina tão rapidamente que ela vai crescer rápido e vai ficar grande. Então assim é comparado ao reino dos céus, que ele é ali como uma semente, que ela é lançada ali ao solo. Quando Jesus escolheu os apóstolos, ele escolheu 12 para que fosse ensinado para cada um deles sobre o reino de Deus. Como que temos que fazer para que nós possamos estar lá no reino de Deus um dia? E começou ali pequeno, como aquela semente de mostarda, como aquele grão de mostarda, começou ali pequenininho. Então o ministério de Cristo começou ali pequeno, com aqueles 12 apóstolos, e através deles foi aumentando cada vez mais, assim como essa semente que é lançada ao solo, ela vai germinar, vai frutificar, e ali aquela árvore também vai ter outras sementes, essas outras sementes também vão caindo no solo, e vão nascendo outras. É assim que nós temos que fazer. Nós temos que lançar a semente, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus não é pequena, ela não é insignificante, ela é poderosa. A palavra de Deus é poderosa na vida daquele que crê, daquele que confia, daquele que tem fé, daquele que acredita. Ela é poderosa. Então essa semente aqui, quando ela é lançada, ela vai frutificar, e ela vai ficar tão grande, os seus galhos vão ficar tão grandes que os pássaros vão se aninhar ali. Os pássaros, as aves, outros animais também vão ficar debaixo da sua sombra. Nós estamos debaixo da sombra da mão do Senhor, que é onipotente, que é poderoso. Ele nos protege, nos abençoa. A mão de Deus está sobre nós, sobre aqueles que confiam, que creem, que têm fé, que acreditam em Cristo Jesus. Graças a Deus. E Jesus usou a semente de mostarda em várias outras situações para falar sobre o reino, para falar da fé, o tamanho da fé que devemos ter. E essa semente aqui, ela vai se desenvolvendo, ela vai crescendo. Assim também é o reino de Deus. O reino de Deus que começou com aqueles 12 apóstolos, através deles foram feitos outros grupos, e foi aumentando. Então começou como uma sementinha jogada ali, lançada. A palavra de Cristo Jesus foi lançada. A palavra de Cristo foi lançada no seu coração. O solo é o seu coração. O seu solo tem que estar preparado. Ele tem que estar ali regado com o amor de Deus que te dá. Deus te dá amor, te dá carinho, te dá bênçãos infinitas. Então você tem que abrir o seu coração, não seja coração duro. Quando o povo estava lá no Egito, como escravo há mais de 400 anos, eles clamaram, eles oraram, eles tiveram fé. E Deus enviou para eles um libertador. Deus enviou Moisés para que libertasse aquele povo. Então Cristo Jesus usou Moisés para poder fazer aquilo. E depois de tantas tribulações, tantas desavenças que houve ali entre o faraó e Moisés, então uma das últimas pragas que foi lançado ali, que morreria o primogênito, aquele que foi o primeiro a nascer, Deus
deu essa ordem: que tomassem o sangue do Cordeiro e passassem nos umbrais das portas. O sangue do Cordeiro, que é Cristo Jesus, foi que libertou aquele povo do Egito, da escravidão. É só o sangue de Cristo que nos liberta. É só Cristo que nos liberta. É só Ele que vai nos salvar, nos curar e nos libertar de tudo aquilo que estamos passando. E para que tenha essa conexão, nós temos que estar ligados na videira. A videira é Cristo. E os seus ramos, que somos nós, temos que estar ligados nessa videira. Se nós sairmos dali, se nós sairmos da presença de Deus, se nós sairmos da igreja, se nós nos afastarmos da palavra de Deus, nós vamos nos afastar da videira, que é Cristo Jesus. E nós que somos esse galho, se afastarmos, se for cortado dali, da videira, que é Cristo, nós vamos morrer, vamos padecer, vamos ficar doentes, vamos ficar atribulados e infelizmente não seremos salvos e seremos jogados no fogo do inferno. Aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que creem na videira que é Cristo, tem que estar ligado ali, tem que estar junto, porque aquele que se separa de Deus, ele está fazendo apostasia, ele abandonando a fé. Ele abandonou a fé. Ele abandonou a fé e não crê em mais nada, não crê em Deus, não crê em Cristo, não crê em mais nada. Então essa pessoa, ela vai morrer aos poucos. Primeiro, morre a carne. Porque se você não tem fé, não crê mais, você vai morrer aos poucos. E depois o espiritual. Se morrer o espiritual, aí não tem mais o que fazer. Então Cristo, Ele dá a chance de nós podermos reanimar. Ter fé é você acreditar naquilo que você não viu. E aí Jesus falou assim, quando Ele curou um menino endemoniado, os discípulos, eles foram lá e tentaram expulsar o demônio daquele menino, só que eles não conseguiram. E o demônio ficava mais revoltado ainda. E quando Jesus chegou, ele disse: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazendo aqui. Então, Jesus estava falando para aqueles discípulos que eles não tinham fé, que eles eram incrédulos. Eles foram ali, tentaram expulsar o demônio, não conseguiram. Então eles ficaram desesperados e eles procuraram a Jesus. E Jesus chegou falando para eles: geração incrédula, que não sejamos incrédulos. Cristo não quer que nós sejamos incrédulos. Temos que ter fé, confiar, acreditar. Amém. Glória a Deus. Porque aquele que confia vai colocar nas mãos de Deus, sabendo que é Ele que vai fazer. Como já aconteceu comigo, que Deus já fez tantos milagres na minha vida, que a situação era tão impossível de acontecer, que Deus foi lá e fez. Quando Ana não podia ter filhos, ela chegou ali orando a Deus, clamando e pedindo. E o sacerdote ali pensou que ela estivesse bêbada, porque ela orava a Deus, mas só mexia os lábios, não saía a voz. Ele achava que ela estava bêbada. Ela falou assim: não, eu não estou bêbada, eu estou clamando a Deus, eu estou com o coração despedaçado. Mas o sacerdote lhe disse a ela: então que seja feita a sua vontade, que Deus conceda o que você está pedindo. Porque ela queria ter um filho, e Deus deu o filho a ela.
que foi Samuel. E esse filho, ela pediu para Deus, falou: Deus, se o Senhor me der esse filho, eu te dou, eu entrego a ti, para que ele te sirva. E foi o que ela fez. Quando ela teve aquele filho, quando ela gerou, e esse filho nasceu, ela cuidou dele por um tempo, e depois ela entregou lá para o templo. O sacerdote ali que cuidou. E Deus fez daquele homem profeta, juiz. Então, quando Deus coloca a mão, Ele não faz nada pela metade. Quando Ele faz a obra completa. Ele faz por completo. Se você pediu, creia, vai acontecer. E Ele vai fazer. E vai ser o melhor, não vai ser mais ou menos. Porque Deus não faz mais ou menos. Deus não é homem para que minta. Quando Ele promete, Ele cumpre. E aí, depois Jesus disse: por causa de vossa pouca fé, porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Então, se você tiver uma fé como esse grão de mostarda, então a fé sua tem que ser grande, como aquela árvore que se forma depois daquela semente que você plantou, que você jogou. E você tendo a fé, confiando que Deus vai fazer o impossível, Ele fará. Amém. Ele fará. Então, aqui, a obra que nós estamos fazendo para Deus, essa obra que é frutífera, sim. Essa obra aqui, que Deus plantou aqui neste lugar, é para a honra e glória de Deus que nós estamos fazendo. Nós estamos fazendo tudo para a honra e glória de Jesus, de Cristo Salvador. Não é para a glória do homem, da mulher. Estamos aqui fazendo o reino de Deus. Estamos formando através de quem vem aqui pessoalmente e através de quem ouve pela internet. Deus está tocando no coração. Essa sementinha, essa palavra que Deus está lançando no seu coração, ela tem que frutificar, ela tem que crescer. E quando Deus faz isso, né, nós sabemos que essa semente, ela é pequena, frágil, mas ela vai se tornar forte. Ela vai ser lançada ali na terra, ela vai ser cuidada. A nossa fé tem que ser cuidada, tem que ser regada. Com o quê? Com a presença de Deus em nossas vidas. Ouvindo a palavra de Deus, tendo intimidade com Deus. É assim que Deus faz a fé brotar em cada um de nós. E Deus fazendo brotar essa fé, nós vamos ter confiança em Deus que Ele vai fazer. Porque Ele não abandona seus filhos, não. Ele não deixa ali ao léu, abandonado, sem nada. Por quê? Porque nós estamos procurando a presença de Deus. Deus pode tirar tudo de nós, mas não retire o teu Espírito Santo. Amém. O Espírito Santo é a coisa mais importante que nós temos que ter em nossas vidas. Então tem gente que acha assim: é exagero ficar pensando em Deus toda hora, falar não é. Não é, porque eu sou totalmente dependente de Deus. Se não fosse da vontade de Deus, eu não estaria aqui. Se não fosse da vontade de Deus, eu não tinha nem acordado. Deus pode tirar a minha vida a qualquer hora, a qualquer momento. A minha vida está nas mãos de Deus, porque eu pertenço a Deus, eu pertenço a Cristo Jesus. É Ele que é meu dono, ninguém é meu dono não. É Cristo Jesus que é o dono da minha vida. Então, se a gente vai falar alguma coisa que precisa dar satisfação, é para Deus. É para Deus, nós vamos dar conta de tudo que fizermos no dia do juízo. Você pode adorar, você pode
ao culto, você pode ouvir, dê glória a Deus, dê graças a Deus. Aproveite as oportunidades que Deus te dá na tua vida. Porque vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais ir para a igreja. Quando você está doente. Quando estamos doentes, ontem eu estive no hospital, né? Meu esposo foi fazer um exame lá, tudo, tinha várias pessoas lá, né, para fazer. E tinha um senhor que já estava internado, ele está com Alzheimer, ele deve ter uns 80 anos, mas estava ali, ó, só pela misericórdia de Deus. Que não fala mais, não come, precisa colocar sonda para comer. Aí uma senhora que estava ali perto, ela pegou e falou assim: olha, a gente não é nada, não somos nada nessa vida. Aí eu falei para ela, para uma outra, falei assim: olha, por isso que nós temos que ter Cristo Jesus em nossas vidas, aceitar Jesus como nosso único Salvador. Porque se não aceitarmos e acontecer de morrermos, nós não seremos salvos. Deus nos dá a chance. Tanto é que Deus veio aqui no meio de nós, Ele viveu no meio de nós para nos ensinar, para nos alertar de como temos que nos comportar. Ele deu essa palavra aqui. A palavra de Deus é poderosa, ela é luz para os nossos pés, os nossos caminhos. Jesus é a nossa luz. O Senhor é o nosso Salvador. Se nós temos o Senhor é a minha luz, a quem temerei? O Senhor é a minha salvação, a quem temerei? Não devemos temer se nós temos Cristo Jesus em nossas vidas. E Cristo, Ele estava no meio de nós, esteve no meio de nós, com todos aqueles que o ajudaram. E nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós temos afazeres, nós vamos fazer, nós temos que dedicar um tempo para Deus. Então tem gente que faz tanta coisa, tem tanto trabalho, tem tantas tarefas, que se der tempo, se lembrar, vai fazer uma oração. Se der, vai para o culto. A maioria está assim, infelizmente. Se preocupa tanto com a casa ali, tem que fazer isso, fazer aquilo, né? E às vezes ela até marca, tal dia, tal hora eu vou na igreja, vou no culto, mas ela começa a fazer tanta coisa que no fim passa e a pessoa esquece e não vai. E assim o tempo vai passando, os dias vão passando, cada dia que vai passando nós temos menos tempo de vida, né? Nós não vamos ter mais tempo de vida. Eu vou ter mais 30 anos de vida? Só Deus sabe. Vou ter mais 40? Impossível. Para Deus não é impossível, mas aos olhos do homem é impossível. E aqui, que o grão de mostarda aqui, ó, o que é semelhante ao reino de Deus? E ao que compararei? É semelhante ao grão de mostarda que um homem, tomando, lançou na sua horta. Ele cresceu e fez-se grande árvore. Em seus ramos se alinharam as aves do céu. Então esses ramos aqui, quando as aves se alinham, o que Deus quis dizer? Que o reino do céu, Ele acolhe a todos. Não tem grego, judeu, gentio, todos. Deus está acolhendo todos. Aqueles que se alinham em seus galhos, nos seus ramos. Aqueles que querem ouvir a palavra de Deus e quer que essa semente, essa palavra seja lançada nos corações e acolher essa palavra no seu coração e ela frutificar. Você vai poder se alinhar nesses ramos aqui
E esses ramos que estão ligados à videira que é Cristo Jesus, você poderá estar no reino dos céus, no reino de Deus. Então a fé, quando Pedro, eles estavam, Pedro e outros discípulos estavam lá no mar, já era noite, teve uma tempestade, começou um vento forte ali, e ele viu alguém andando sobre as águas. Eles pensaram que era um fantasma, e Jesus disse: não temas, sou eu. E Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Só que quando ele estava indo, ele estava andando sobre as águas, Jesus lá na frente, ele começou a ter medo do vento, da água fria. O lugar ali que estava todo escuro, que não dava para enxergar nada. Com certeza deveria ter névoa ali. E Jesus disse: vem. E Pedro foi. Ele desceu do barco e foi. Só que ele começou a afundar. Quando ele começou a afundar, ele gritou: salva-me, Senhor. E Jesus, estendendo sua mão, o salvou. E eles entraram no barco. E Jesus disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Então, Pedro, ele duvidou. Então, aquele que fala que tem fé, mas, como se diz, acredita não acreditando, ele duvida. Se Deus falou que vai fazer, você tem que acreditar e aceitar que Deus vai fazer. Ter fé, acreditar, colocar nas mãos dele, que ele fará o impossível acontecer. Existe alguma coisa impossível para Deus? Não, para Deus não existe impossível. Deus vai criar uma situação, ele vai colocar a mão, ele vai reverter essa situação e vai fazer o melhor. Não duvide, creia. Não duvide, acredite, tenha fé, confie. Se quando Deus falou para Abraão: sai da tua parentela e vá para o lugar onde eu vou te mostrar. Se Abraão tivesse duvidado, não estaríamos aqui. Abraão, ele ouviu e ele confiou. Ele não tinha nenhum mapa ali falando assim: olha, vamos pegar o mapa, ó, você vai seguindo aqui, ó, você vai por aqui. Né? Não tinha GPS, não tinha nada. Deus apenas falou: sai daí e vai para o lugar para onde eu vou te mostrar. E ele pegou e saiu e foi. Ele teve fé. Abraão confiou em Deus, que ele já era de idade, tinha já mais de 70 anos, sua esposa também já era de idade avançada, não poderia ter filhos. Aos olhos dos homens, ele não poderia ter filhos. Mas para Deus, nada é impossível. Deus falou para ele: você terá um filho. Através de você, terá nações. Ele pediu para que olhasse para o céu. Falei: olhe para o céu, vê as estrelas. Você pode contar, e assim será numerosa a sua descendência. Então, Abraão não duvidou, ele teve fé, ele acreditou. E quando um anjo do Senhor apareceu e falou que Sara daria a luz, ela riu. E o anjo falou assim: ó, daqui a um tempo eu vou voltar e você vai estar com os filhos no seu caso. E foi o que aconteceu. Ela gerou e teve um filho do seu ventre. Ela já tinha
90 anos. É impossível para Deus? Não. Ela gerou e teve filho. E através desse filho, Isaac, que depois gerou Jacó, que é Israel, que depois, através dele, veio o rei Davi e Cristo Jesus. Então, através daquela fé que Abraão teve, que ele creu, ele confiou em Deus, foi gerado o rei Cristo Jesus. Então Deus, ele vai usar das pessoas para fazer as coisas. Só que você tem que acreditar. Você tem que falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me, seja feita a tua vontade na minha vida. E o que Deus mandar você fazer, você faz, não duvidando, crendo que Deus, quando Ele faz, Ele vai fazer para ter vitória, para conseguir. Glória a Deus. E foi o que aconteceu com essas pessoas todas que confiaram em Deus. Deus usou também de Moisés. Moisés ele já tinha sido usado para libertar o povo. Ele já havia falado com Deus lá na sarça. Então ele confiou, ele creu e ele acreditou. Então nós temos que sempre acreditar, sempre ter fé que Deus vai fazer o melhor. Parece que às vezes as coisas que nós vamos fazer parece que é tão pequena, parece que Deus acho que não está dando valor, Ele dá valor sim. Qualquer coisa que você faz para Deus, se você fizer com amor, com dedicação, com fé, Deus honra. Amém. Deus honra. Porque Deus conhece os nossos corações. Deus sabe daquele que está fazendo com amor, com carinho, para honrar a Deus, não para honrar Ele mesmo, honrar o homem. O apóstolo Paulo, ele fez tantas coisas para a obra de Deus, mas ele fez tudo para a honra e glória de Deus, ele não fez para ele mesmo. E mesmo ele sendo perseguido, ele sendo humilhado, ele sabendo até que queriam matá-lo, ele continuou firme com Deus. A fé é o firme fundamento das coisas que não se esperam. Mas você crê, você confia, você acredita naquilo que vai acontecer. Às vezes você não está vendo aquilo que vai acontecer, mas Deus já sabe, conhece o seu futuro. Porque Deus conhece você desde do ventre de tua mãe, desde que você nasceu. Você foi escolhido para ser um vitorioso. E se Deus te escolheu para lançar essa semente no solo, no coração das pessoas, é para você continuar a não desistir. Amém. É para você fazer a obra de Deus. Amém. Vai ter tribulações, perseguições, pessoas que vão atrapalhar. Só que o inimigo, ele vai fazer de tudo para atrapalhar. E quando você está ali firme com Deus, o inimigo fica ali furioso, porque ele sabe que está dando certo. O inimigo sabe que está dando certo, ele vai dar um jeito de atrapalhar. Ele não quer que você seja salvo, ele não quer que você creia em Cristo Jesus como seu único Salvador. O inimigo, que é Satanás, esse mundo pertence ao maligno, esse mundo já pertence a Satanás, e nós não somos desse mundo. Se você não é desse mundo, você precisa conviver em lugares com pessoas que pertencem ao reino de Deus. O reino de Deus nós podemos acolher em nossas vidas através do quê? De ouvir a palavra de Deus, estar nos lugares certos,
ouvindo a palavra de Deus com pessoas idôneas que conhecem a palavra de Deus, pessoas corretas, né? Porque o mundo está cheio de lobos, lobo em pele de cordeiro, infelizmente. Então, há alguns aí, eles se dizem que fazem parte de uma igreja e vai pregando, só prega umas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, distorce as coisas da Bíblia, fica fazendo um monte de campanhas aí que na Bíblia não tem nada disso. Campanha do sal, campanha do óleo, campanha do manto. Não existe isso. O que existe é que a palavra de Deus, que nós temos que ler e entender. Se você lê e não entende, você tem que ficar na igreja. Todos nós temos que estar na igreja ouvindo o pastor falar da palavra de Deus. Mas você também tem que estar com o coração aberto, que é o solo. O seu coração tem que estar aberto para você aceitar o que Cristo quer falar. Esse grão de mostarda é uma das menores sementes, mas a nossa fé tem que ser verdadeira. A nossa fé tem que ser grande, como aquela árvore frondosa que cresceu através daquela sementinha ali que caiu. A semente que é a palavra de Deus, ela está germinando no seu coração e está frutificando, está fazendo você feliz, está fazendo você querer ouvir mais a palavra de Deus. Ou você está com o coração fechado? A semente, quando é lançada, tem que ser um solo próprio para que possa absorver. Se você jogar no cimento, nas pedras, sem água, sem luz, sem a luz do sol, não vai crescer, não vai germinar. Para que possa germinar, você tem que estar com esse coração aqui pronto para receber a palavra de Deus e aceitar. Não seja rebelde, aceite a Cristo, aceite Jesus na sua vida, para que você seja salvo e possa estar no reino de Deus. O que nós estamos fazendo aqui é isso, pregando a palavra a todos aqueles que querem, que têm vontade de aprender, aqueles que participam da ceia, que comem o corpo e o sangue de Cristo, porque Cristo mesmo falou: aquele que comer do meu corpo e beber do meu sangue, eu terei parte com ele e ele comigo. A coisa mais maravilhosa que pode existir é você saber que você também está em Cristo. Ele está em você, mas você também está nele, porque vocês são um só. A videira, os ramos ali fazem parte do corpo de Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros, nós fazemos parte da igreja de Cristo Jesus. Se você quer fazer parte da igreja de Cristo Jesus, venha para a casa de Deus, frequente. Você que abandonou, você que desistiu, você tem que colocar fé em Deus. A tua fé tem que estar firmada em Cristo. A sua fé tem que estar firmada na rocha, que é Cristo Jesus, não no homem. O homem é falho, todos somos pecadores, mas Cristo, que morreu por nós para perdoar os nossos pecados, não tem pecado, não tinha nenhum pecado. E Ele nos chama para voltar para a casa de Deus. Cristo nos chama todos os dias para que a gente esteja na presença de Deus, nos atos do Senhor, louvando, engrandecendo o nome dEle. E Deus, quando a gente tem Ele em nossas vidas, a gente é muito mais feliz. A gente transmite a luz de Cristo. Tem gente que é tão carregada
que é tão pessimista, não vai na casa de Deus, reclama de quem vai, só reclama de tudo. E se às vezes a gente vai perto de uma pessoa dessa, a gente passa até mal, porque a pessoa não tem Cristo. Aquele que não tem Cristo, ele não pertence a Cristo. O que tem gente que fala assim, eu também sou filho de Deus, mas fala umas asneiras aí, sabe? Fala, eu vou beber, eu também sou filha de Deus. Isso aí é uma heresia. Por quê? Aquele que aceitou Cristo Jesus como seu único Salvador, Cristo disse: aceite a Cristo, seja batizado. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer já está condenado. Então, se você aceitou a Cristo, é batizado, frequenta a igreja, ouve a palavra de Deus, você é filho e filha de Deus. Amém. Glória a Deus. Mas se você batizou, aceitou a Cristo, mas saiu da igreja, você não está salvo. Quando Deus fez a arca de Noé, então pediu para Noé fazer. Então, alguns animais tiveram que entrar, que Deus falou, e somente 8 foram salvos. Quantos mil tinham naquela época ali? Quantos habitantes? Somente 8 estavam salvos. Foram salvos, não morreram, que eles estavam na arca. Quantos que estão na arca, que é a igreja? Quantos que estão dentro da igreja? Se Cristo vier, você vai ser salvo. Mas se você não aceitou a Cristo e não é batizado, você já está condenado. Então você não é filho de Deus, porque você não aceitou a Cristo. Como você quer ser chamado filho de Deus se você não aceita o Filho? Não aceita Cristo Jesus? Você precisa aceitar. Se quiser ser salvo, se quiser estar no reino de Deus, você tem que aceitar. É só através de Cristo Jesus, porque só Jesus é o caminho, só Jesus é a verdade e só Jesus é a vida. Não há outro caminho a não ser por Ele. Então, se você se desviou dos caminhos de Cristo, você precisa voltar, para que você seja salvo, seja curado, seja liberto. Às vezes a pessoa está doente, ela vai no médico e não acha nada, porque muitas vezes é espiritual. As coisas espirituais existem. Quando Jesus expulsou o demônio daquele menino de Gadara, ele estava possesso de demônio. Então o menino não falava, ele se jogava na água assim, para se afogar, se jogava no fogo para se queimar. E Jesus libertou aquele menino. Então Jesus disse: sai em nome de Jesus. É isso que temos que fazer. Então tem coisas que já aconteceram na minha vida, que quando eu fui a uma escola, que a pessoa falou: não, você não vai conseguir, e para a glória de Cristo eu consegui. Eu fui liberta. Jesus me libertou quando eu aceitei a Cristo, porque Cristo me disse: você vai ser curado. Então eu fui curado de depressão, de pânico, eu tinha sonho, eu via vultos. Então tem gente que fala assim: nossa, mas por que você aceitou Jesus? Por que você se batizou? Porque eu aceitei a Cristo, porque eu quero ser salvo, porque eu quero ir para o reino dos céus. Foi por isso. Agora, se você não quer, o problema é Deus. Se você prefere adorar outros deuses que pertencem a Satanás, você não vai ser salvo. Só isso é o que está escrito. A gente não inventa nada,